quando você perde a fome de viver, de conhecer a Deus, você está com fastio. Mas eu creio que essa fome está sendo ativada. Mais poderosa unção, poderosa presença. Só levante as mãos e reconheça. Reconheça a glória, a força, a autoridade, a vida, a presença, a manifestação dessa presença nesse lugar. Levante todas suas mãos. Rendição absoluta. Aquele que estabeleceu o seu trono neste lugar, a Ele a honra e a glória, o louvor e a adoração, a força dos reis. Nós estamos em uma reunião de reis nessa noite. Por isso, levante as suas mãos e adore. Não espere ninguém te manivelar aqui. Você é livre. Abra a sua boca e deixa palavras se sai do coração, que sai do coração, que queima. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa a lenha queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Levanta a voz. Olha quem está ao seu lado e dê uma boa noite. E fala: bem-vindo ao lugar onde você queima, explode. Diga: você é a granada. Então você vai puxar o pino da sua própria vida e vai explodir. Diga para ele: eu quero que você se exploda, no bom sentido. Fala para ele, vai. Ei, deixa explodir. Você pode dar um aleluia. Senta. Eu quero que você se exploda. Que honra estar aqui com vocês. Pastor Marcelo, homem de Deus. Rose, pastor Ronan, sua esposa, os pais dessa casa. Querido pastor Antônio Perruto, esteve dando aula lá. Olha que nome, Antônio Perruto. E a vocês que vieram aqui hoje. Obrigado pelo retorno. É impressionante como Deus, Ele nos tange para aquilo que Ele quer. E olha só, cada ministração, ela vai se completando aqui como um ápice que Deus preparou no coração. Deus é uma artista. Lá no Nordeste, nós temos coxa de retalho. É bem conhecido. Você olha para a coxa do retalho, tem o tecido, vários tecidos, de vários tamanhos, de várias naturezas, várias fibras. O artista, ele reúne cada peça e faz uma coxa de retalho. O reino é comparado, num sentido de dons e talentos, a isso. Às vezes você olha para alguém, parece que não cabe com uma outra realidade. Mas quem costura, quem é o artesão é que sabe. A visão está no coração do artesão. Ele é que faz a sua obra absolutamente belíssima. Está na visão dele. E todo grande pintor, artista, ele anota, ele põe sua alma, seu coração no que ele faz. É por isso que você tem a manifestação do autor. Deus assinou você. Você é marcado por ele. Você é estranho ao mundo, porque você não cabe. Você faz parte do que Paulo disse, a loucura de Deus. Foi Paulo que disse que Deus era louco. Mas ele é que está certo. A questão é que quem tem mente medíocre entende isso como uma loucura porque não se encaixa. Não tem como você lidar com Deus fora da curva.
que é dono do tempo, senhor do tempo absoluto, que quando se manifestou disse: você é o quê? Eu sou o que sou, e acabou. Então ele nos criou para ser um absurdo, pode ter certeza. E hoje falamos pela manhã um pouco sobre a cabeça de mendicância que nós trazemos. E nós queremos mensurar Deus por nossas experiências. E essas experiências não cabem diante daquilo que é eterno. Você é eterno, mas herdou uma cabeça, herdou uma mentalidade, herdou um contexto limitado. É como uma árvore, repito, uma árvore que está, um bonsai, numa caixa pequena. Mas Deus gosta de quebrar coisas. A unção não, na verdade não quebra, ela despedaça. E eu quero que você saia daqui despedaçado desse culto. Eu quero que você vá para casa e diga: eu estou revoltado, eu estou chato, olha, eu estou inconformado. Eu quero orar, eu quero, rapaz, alguma coisa vai, eu vou chutar, na verdade, a barraca, o balde, o que tiver no meio. Que Deus nos provoca. Já ouviu essa palavra, invocado? É isso mesmo, Deus se deixa invocado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E eu gostaria de começar a construir aqui com você algo que hoje pela manhã Deus falou comigo quando eu saí daqui, sobre estar posicionado, está na posição, está no lugar, atento, considerando as instruções que Deus está dando. Deus é muito rápido, e Ele está dando instruções que estão passando debaixo do nosso nariz, e estamos presos a algumas experiências traumáticas e sentimentos que nada tem a ver conosco. Supervalorizamos os fatos e até as tristezas e as mágoas. Há uma glorificação do lixo. Você já viu? Pessoas, elas poderiam jogar o lixo fora, mas elas abraçaram o seu lixo e diz: não, deixa eu sofrer, eu quero continuar aqui. Isso é inconveniente, é fora do padrão, nada tem a ver. Há uma baixa frequência com você e o seu pai. E hoje Deus está te convidando a dizer: eu preciso, no sentido mais amplo da palavra, que você alinhe sua frequência comigo. Porque depois, se você compreender isso, com todas as coisas que foram faladas desde o início, você vai tomar decisões. E decisões serão poderosas para que hajam liberações. Decisões provocam liberações. Diga quem está ao seu lado: decisões provocam liberações. Eu creio que algo vai ser liberado aqui para a sua vida, de forma poderosa. Abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo de número 2, rapidamente. Aleluia. Marcos, capítulo de número 2. Posicionado. Você precisa estar posicionado. Aqui vai mostrar depois: e entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ao ponto de correspondente ao que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito, aleluia, em seu espírito, que eles assim razoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Fácil. Qual é mais, o que, gente? Fácil. Olha só: dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais se o filho do homem, ele não diz filho de Deus, embora ele fosse filho de Deus, ele diz: para que saibais que o filho do homem, o nascido de homem e mulher, na verdade de mulher, filho do homem, tem poder sobre a terra. Isso é uma consciência posicionada? É uma consciência posicionada. Ao ponto de dizer que perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta, duas coisas extraordinárias, é fácil. De onde veio essa consciência do sobrenatural ser fácil?
só de alguém que foi forjado por Deus durante 30 anos da sua vida para operar em 3. Ele não se dobrou quando seus próprios irmãos diziam que ele era louco. Sua palavra, seu formato, sua forma de quebrar a pobreza, seu poder de mudar a ambiência, seu poder de alterar o curso, transformar água em vinho, e aí vai, nada fora do normal. Era o Filho do Homem com poder sobre a terra. Este que o Pai falou assim, este é o meu filho. Modelo, molde, a forma, quem devemos ver, para que então possamos entender que somos também filhos de Deus, filhos também de homens na terra, com poder de fazer coisas que a naturalidade, nem mesmo Freud e todos os outros pensadores desse mundo têm que se assentar, porque isso é mistério. Eles não têm cabeça nem mentalidade para entender aquilo que Deus ungiu você para fazer nessa terra. Não cabe. Filho do homem com poder sobre a terra. Agora, de onde vem isso? Ontem, eu ouvindo as ministrações de cada amado, e queimava no meu coração, eu acredito que tive a oportunidade de falar isso com o pastor Antônio em casa, nessas conversas que a gente tem. Todos nós, quando nascemos, perguntamos depois de um tempo, meu Deus, qual é o propósito que você tem na minha vida? E aqui no livro de Gálatas 1,15, Paulo fala: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim. Ou seja, ele me chamou antes de eu nascer. Paulo foi chamado quando nasceu, Paulo foi chamado no ventre da mãe. Isso significa que ele nasce pronto, chamado. Ele diz, eu na verdade sou um propósito que nasci. Eu não nasci para saber qual é o meu propósito. Você não nasceu para descobrir quem você é. Você é um propósito, por isso você nasceu. Você não nasceu para perguntar, ei, me dá uma palavra, diz o que eu sou. Não, ele te gerou, ainda informe te viu, escreveu os teus dias. Você já nasceu um propósito. Eu não tenho como jogar tênis com violão. Ao olhar para esse violão, eu vejo uma identidade e sei qual é o propósito. Ele não precisa gritar para mim, sou um violão, use-me. Não, a identidade no ventre, antes, na consciência, dentro de Deus. Eu vou usar um termo bem nordestino, quando você foi parido. Deus viu você, o propósito. Isso é tão forte, que a nossa luta de descobrir o que é, meu Deus, me fala qual é o meu propósito, me diz o que é. Não, a Bíblia vai mostrar para cada um de nós, que o nosso problema não é conhecimento, também só de Deus, mas conhecimento de quem nós somos. Um pensador dizia, conhece-te a ti mesmo. Ele não sabia o que era isso, mas ele estava falando debaixo de uma inspiração. Você já ouviu falar de um homem que ele queria uma pepita muito cara, e ele pegou todos os seus bens para vender, e na verdade ele vende os seus bens, penhora os seus bens, na tentativa de descobrir aonde estava aquela pedra. Ele vai embora, ele viaja, ele usa todo o seu recurso na expedição. Você sabe que isso é caro, levar gente com você. E lá na frente, então, ele busca anos e anos, ele tem que vender a casa dele. Era uma casa boa, mas não era uma casa tão sublime. Depois ele fica pobre de uma vé, quebrado, lascado. E aí ele volta um dia para saber como estava o lugar que ele morava. E lá na frente de casa, humilhado, feito mendigo para baixo. Ele vê que o portão se abre, um carro bonito sai, e ele fala com o mordomo, e falou, quem mora aí? Ele disse, quem mora aqui foi o homem que comprou essa casa, depois do antigo proprietário. Ele se assustou. Ele disse, o que aconteceu? Ele falou, o homem quando foi fazer a reforma da casa, descobriu que no seu quintal estava a maior pepita do mundo. Estava lá no quintal o tempo todo. Você está buscando fora, quando na verdade você não entende que você tem que se olhar pelo espelho.
O espelho da palavra. Seu senso está desconfigurado. Está para baixo essa questão do senso, do poder, de assumir essa posição. Assumir essa condição. E aí você vê que os que estão em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui? É uma nova. As coisas velhas. E eis que tudo se fez. Capítulo 1 de João, versículo 12 diz: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne ou do sangue, mas nasceram de Deus. Lá no capítulo 14 diz: e o verbo que é a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 20 vai dizer para nós, e ele, capítulo 3 e 20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. A sua natureza, a sua vida, seu poder foi colocado dentro de nós. É claro, há um retardamento mental aí. Por isso, a renovação dessa mentalidade é o teu maior empreendimento. Se você tem que investir algo na sua vida, chama-se em meditação da palavra. Meditar é pensar, meditar é pensar, meditar é pensar. Quando você medita, você ensina, você quebra, você educa. Quando Deus chama Josué, ele diz: olha, Moisés morre, então eu te dou a palavra, te dou uma instrução. Medita dia e noite, medita dia e noite, medita dia e noite. Você só quebra sofisma e fortaleza com a meditação da palavra. A palavra é o martelo que esmiuça a penha, é a verdade que não volta, é a palavra que transforma. Então medita manhã, medita à noite, medita manhã, medita à noite. É a única forma da verdade ser introspectada em você. O fracasso é construído pela meditação. A dor é construída pela meditação. A pobreza é construída pela meditação. Meditar é pensar repetidamente a respeito de algo. Para ser liberto também é pensar repetidamente a respeito de algo. Não tem como descer algo sem a meditação. E olha só, filho do homem com poder sobre a terra. Cadê os filhos dos homens aqui? Mas filhos de Deus também, claro, em primeiro lugar, filho de Deus na terra dos homens, com poder sobre a terra. Cadê? Você tem poder sobre a terra. Essa consciência é absoluta, brutal para o inferno e libertadora. Aqui no livro, para você guardar no seu coração, Gênesis capítulo 1, versículo 12, abra lá a sua Bíblia, leia rapidamente. Gênesis 1, 12. Quando Deus falou, a terra produziu. A terra, pois, produziu o quê? E ervas que davam o quê? Semente segundo a sua espécie. E o quê? Árvores que davam fruto. Você observou que quando Deus criou, Ele já cria a árvore dando fruto. A árvore, nesse caso, já está pronta. Embora, se você estudar geneticamente uma semente, a semente tem todas as qualidades de uma árvore. Ela só precisa ser plantada, porque ela já é uma árvore contida. Aleluia. Deus absoluto. Aí vem a árvore e está pronta. Pá! Ela nasce pronta. Você nasceu pronto. Vou falar de novo. Você nasceu pronto. De novo. Você nasceu pronto. Você nasceu pronto. Você nasceu pronto. Um portador de tesouros, portador de sabedoria, portador de inteligência. Eu conheci, todos nós conhecemos um homem de Deus chamado T.L. Osborne. Ele tinha uma revelação de quem ele era num conceito tão elevado a partir de Cristo. Eu não estou falando de arrogância, estou falando de um coração submetido à autoridade da palavra. Sabe o que ele dizia? Hoje, aqui neste lugar, demônios não operam neste raio, porque Jesus chegou aqui. Quando eu tive o privilégio
de conhecer um irmão muito poderoso em Deus, além dele e outros mais, da gente conversar, o cara chegou a falar algo que é muito, muito poderoso. Ele dizia assim, preste atenção, de vez em quando eu olho de cima da montanha para ver que o mundo é tão pequeno para mim. Nós estamos vendo o mundo de baixo para cima. E nós usamos algo que a Bíblia não diz. Exemplo, eu entendo o que os nossos heróis da fé, entregues à piedade, viveram para Deus. Homens puros como Jonathan Edwards, como inflamados pelo poder do Espírito Santo, como George Whitefield. Esses homens se queimavam por Deus, cheios de piedade, eram poderosos. Eles conheceram o lado da piedade, mas precisavam conhecer o lado do governo, da autoridade, do poder que Deus nos entregou. Veja, só para a gente poder centralizar isso aqui. O que é interessante é que esses homens poderosos se construíram uma vida de piedade, eles ignoraram o domínio do agora. Veja, vamos já chegar a esse ponto aqui. E eu quero que você entenda que quando você configura o seu coração na frequência do trono, você começa a perceber, na verdade, que o termo dependência de Deus, que é lindo, é maravilhoso, eu entendo o que você diz, ele não está na Bíblia. Não há um texto que diz que os se dependem do Senhor. Todos os textos, até do Antigo Testamento ao Novo Testamento, diz os que confiam no Senhor. A diferença é que a dependência cria em mim uma condição limitante. Quando Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Quando uma criança, ela cai, ela faz caquinha, ela derrama a sopinha na roupa, ela levanta a mão. Deus, em outras palavras, mamãe, papai, Deus! O Antigo Testamento isso aconteceu muito bem, mas o Novo, Deus nos tira da posição de dependência para a posição de igualdade. Ao ponto de dizer, eu sou cirurgião e você vai entrar na sala de cirurgia comigo. Você não é dependente, você vai e está sendo treinado para confiar em mim. A maioria está na retaguarda, dizendo Deus age, Deus faz, opera. Aí Paulo diz, de Deus somos embaixadores. Eu vou falar de novo. De Deus somos embaixadores, como se Ele rogasse por nosso intermédio. Isso é tão forte que você vê poucos níveis de oração no Novo Testamento dizendo, Senhor opera. Mas você vê Paulo orando e dizendo, abre os olhos para que eles vejam e saibam quem são. Paulo nunca ora pedindo poder, Paulo nunca ora pedindo provisão, Paulo nunca ora pedindo nada. O que ele ora é abre os olhos. Ele só diz que o amor que vocês têm aumente mais e mais. Se a gente entender isso, a gente sai da oração do desespero, aquela que Deus ignorou de Moisés. Deus, por que clamas a mim? Levanta daí. Vamos. Senhor, levanta. Chega diante do rio. Deus já estava dando uma prévia. Moisés usa o cajado. Na nova aliança, a palavra é o teu cajado. Há coisas, se você não ora, você delibera. Diga quem está ao seu lado, com muito amor. Diga, você precisa deliberar sobre a terra. Quem está entendendo? Você é um propósito. Você verá algo aqui. Jesus dizendo, João 10:30, eu e o Pai somos uno. Somos um. E pegaram em pedras para apedrejá-lo. Vê lá. Pastor Marcelo ontem falando com aquela maestria toda, belíssima, sobre a construção da nossa vida em Deus. E isso chegando forte.
Por quê? Porque isso tudo é uma carência. O povo de Deus, volto a dizer, está na porta formosa esperando de Pedro e João passar, me dar uma moedinha de unção. Não é errado receber, mas o tempo que perdemos estando no lugar da mesa, sem que possamos chegar e fazer o nosso prato, é muito grande, cara. Você está perdendo um tempo imensurável. E a questão é essa: quando você entende, olha só, nos tornamos um com Cristo, Efésios 2:6, e Ele nos assentou juntamente com Ele nos lugares celestiais em... Já estamos assentados ou não? Vou perguntar de novo. Já estamos assentados? Já estamos assentados? Com a cabeça de escravo, nós temos um senso de dívida. É como se a gente devesse a Deus de alguma forma. Meu Deus, tem hora errada dentro de mim. Meu Deus, eu tenho que consertar isso. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, parece que a dívida não foi paga. Meu Deus, parece que o sangue não pagou nada. Meu Deus, eu tenho que pagar de novo. Meu Deus, eu tenho que pagar de novo. Eu fico imaginando Deus olhando para Jesus e falando assim: tem que orar mais, hein? Tem que orar mais, Jesus. Jesus, leu a palavra hoje? Não. Tá ruim, hein? Você está dizendo que eu não devo orar? Não devo ler? É algo muito diferente. Uma é a necessidade de fazer para ser. A outra é a condição suprema, absoluta, da unidade com Cristo. Assim como ele diz: eu e o Pai somos um, você e o Pai é um. E ele não olha para Jesus falando assim: você tem algo para resolver na sua vida. Tem um parafuso solto do lugar. Porque se você não entender isso, você vai continuar mendigando, pedindo: oh Deus, Deus, essa é a condição. Você está sentado à direita de Deus e a dívida foi paga. A dívida foi paga. Hebreus capítulo 4 vai dizer que o lugar mais excelso que você pode ter agora na nova aliança chama-se descanso. Entra no descanso. Eu não vou orar, ore. Jesus nunca deixou de orar na sua vida. E não é a questão de deixar, é orar agora guiado pelo Espírito. É o valor da oração em outras línguas, é o valor da oração da consciência, é o valor da adoração e da gratidão, muito mais do que o aspecto da dependência. É muito mais adorar, reconhecer, é muito mais cantar aquilo que Ele é olhar para Ele, refletir Ele naquilo que sou agora. Então Ele não olha para mim dizendo assim: ó, João, você tem que orar mais, hein, Jesus? Você é um com Jesus, sim ou não? Cadê? Quem é um com Ele aqui? Diga: Ele é completo, inteiro e pleno, e eu descanso porque sou um com Ele. Quem é um com Ele aqui? Agora veja, para a gente poder concluir esse pensamento aqui. Você olha para ele, eu tenho um bebezinho em casa, o Pedro. Quando eu casei, minha filha, filha por parte de esposa, ela tinha 6 anos. Hoje ela tem 30, tem um bebê. Casei muito menino, tem a Vitória, minha filha caçula, fez 26 anos ontem. Aleluia, é um mistério. Aleluia. Nasce o Pedro. E uma coisa maravilhosa, quando o Pedro, ele foi ali, está crescendo nesse conhecimento daquilo que ele está gerando nele. O pastor Perru teve o privilégio de conhecer o Pedro rapidamente. O comportamento de uma criança não pode definir ela. Esse aqui é bom, aquele ali é Peralta. Misericórdia, aquele ali só Jesus. Esse é bom. Porque o comportamento de uma criança não define ela. O que você está fazendo agora, um comportamento não te define. Você vai alinhar tudo que está errado. Porque você não precisa. É um rei tentando mendigar. Você não precisa disso.
Você precisa abrir a sua vida, tudo o que é mazela, não combina com você, está fora de frequência. Então a partir de hoje você vai pegar vestes, trapos de imundície, qualquer tipo de pornografia, prostituição, atitudes. Você vai olhar para tudo isso e chegar logo no nível que Paulo diz. Paulo é muito radical. Ele fala assim, ó, você mentia? Mentia, então para de mentir. Mas não tem nenhum processo? Tem não. É só entender que agora a natureza que você possui é mais poderosa do que o comportamento que você estava exercendo. Mentia, para agora. Você que roubava, para de roubar, trabalhe. Eu acho legal porque Paulo não cria um processo para isso. Se apoderou da consciência, coloca-se a si mesmo no lugar. E Deus é glorificado na sua vida. Falar muito, falar demais, eu tenho um poder para isso, porque você já é um propósito construído e precisa assumir o seu lugar. E essa conferência é para isso. Quem é aqui um com Deus que pode dar um glória a Deus comigo? Capítulo diz, Salmos 33:6 diz, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Salmo 105, versículo 25 diz, outrora fundastes a terra e os céus são obras das tuas mãos. Isaías 45, do 12 ao 18, eu que fiz a terra e nela criei o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército dei ordens. Efésios 3:9, e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Colossenses 1:16-17, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu sou um com ele, é minha identidade, aceito tudo que foi criado por meio dele, no céu, na terra, vem para ele. Você não vai mais cantar o melô do carente. Olha para mim. Porque tudo foi criado por meio dele e para ele e vem até você. É impressionante. Quando você assume essa identidade e o propósito que é você vê a bela obra que Deus fez, você se desenvolve, você entende que você não precisa competir, você não precisa, você se inspira, mas não compete, você não se diminui, você é uma criação exclusiva, básica de Deus para se revelar nessa terra. Você é próprio, você tem uma identidade, tem um jeito, tem um formato. Ei, você é um propósito brilhante. Seja você, está cumprindo o que Deus chamou. Seja e assuma quem você é, está cumprindo o que Deus chamou. Para de tentar ser o que você já é. A maioria se detesta. Se eu colocar uma pessoa para conversar com ela, seja seu amigo, qual a nota você daria para você? Ah, pastor, pergunta não. Misericórdia. O senhor está falando sério mesmo? A maioria de vocês se detesta. Sabe o que acontece quando você passa por uma pressão? Você fica só com você mesmo. E a sua dor é essa. Você não quer encarar quem você é. Você não quer dar um ponto para você. Só que as salas de cirurgia são silenciosas. Na sala de cirurgia você não leva acompanhantes. E há momentos em cada fase da vida que Deus tem a oportunidade de encontrar você, uma oportunidade para falar, porque na maioria das vezes estamos numa aceleração poderosa que passamos de nós mesmos. Então tem muita área para ser tratada, não no aspecto legal, redentivo, mas das configurações que a gente tem. E uma delas é que a maioria das pessoas, se pudesse, eliminariam a si mesmo para serem outra pessoa. Elas estão buscando temas, elas estão escolhendo modelos. É aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu quero ser. Aí vem Paulo, Paulo em Gálatas 1, Paulo, chamado por Deus, não por homem algum, ele me chamou e eu saí para pregar e não consultei carne nem sangue. Ele me chamou. De onde vem essa convicção?
Onde você para de modelos são poderosos, ninguém elimina, porque Deus vai achar gente para te tirar de um conforto. Pessoas especialistas, eles são motores de McLaren que corre. Aí você está tão acostumadinho a andar, eles são especialistas em quebrar bloqueios. E você é um libertador. Vou falar de novo, você é um libertador. Pastor Marcelo, você é um libertador. Irmão, levanta a mão. Cadê os libertadores? Pastor Ronan, vocês são libertadores. Ei, olha quem está ao seu lado. Diga, Ele te chamou, colocou uma unção tão linda na tua vida. Celebre esta unção. É o Paulo chamado por Deus. Em Gênesis 22:17, Deus fala para Abraão que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Gênesis 12:2, Deus fala para Abraão: farei de ti uma grande nação, te abençoarei. Esse te abençoarei, todo mundo quer. Aí Deus vai mais forte e diz: sê tu a própria bênção. Eu vi uma pessoa, fulano é uma bênção, pastor, miséria, meu filho é uma bênção. É não, irmão. Se ele está agindo errado, ele não está vivendo como bênção, não. Então, mania de falar, fulano é uma bênção, o cara não está agindo. Então, não está abençoando, não está vivendo sua identidade. Deus falou a Abraão: sê tu a própria bênção. Sabe o que quer dizer isso? Provedores de desbloqueios. Você vê como o lado muda? Sê tu a própria bênção. Seja você a própria bênção. Seja você o canal. E eu vou te mostrar 3 coisas. Já está no final aqui? Não, já terminou meu tempo, né? Espera aí, deixa eu mostrar 3 coisas que você não precisa. Já, gente? Já não? Já? Está dividido aqui, calma aí. Eu só vou, não... É importante, eu sei que a gente está fluindo, mas é importante cada parte seguir seu conceito, é maravilhoso isso. Gente, preste atenção. Aonde vem a construção dessa convicção? Escute o que eu vou te falar. O homem adâmico caído tem habilidades tão lindas. Você vê lá no livro de Gênesis, o homem cria a Torre de Babel só com a força do braço, só com talento humano. O próprio Deus disse: vamos parar. Se não parar, eles chegam lá. Olha a obstinação, o objetivo. Como o homem é poderoso para cumprir o objetivo. Os caras estavam construindo a Torre de Babel. Deus disse: rapaz, se a gente não parar, o negócio não para não. A força de um homem caído. Preste atenção. Jim Jones, poderoso e primoroso pregador. O dom que ele recebeu não foi do diabo, foi de Deus. Mas o coração dele errado. Foi o que ele fez? Imediatamente conduziu mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas a serem envenenadas. Sabe o que Deus está falando? Um dom fora do governo de Deus é um prejuízo que nem o inferno é tão perigoso quanto. E deixa eu te falar, vou dizer algo que vai te assustar. Tem obras que hoje não foram abertas por uma direção, estão existindo na força do talento, do carisma. Jesus tinha isso? Tinha. Mas entre a fama, que é uma consequência, e a chama, ele preferiu a chama. A igreja, para andar alinhada, ela tem que andar na chama, porque a fama é consequência. E para nos livrar disso e construir essa convicção imbatível que Davi tinha no quintal da sua casa, filho de um relacionamento extraconjugal, porque ele era filho, a mãe de Davi era moabita, ele era ruivo. O rei que morava no quintal nunca sofreu uma baixa de identidade. Quando Samuel entra na sua casa, ele nem se choca porque o prato dele não está na mesa. Liberto, solto de tudo que podia matá-lo.
Ele era construído. E agora eu quero te mostrar a primeira questão para você explodir, para você entrar em frequência com Deus. Preste atenção. Você entendeu o valor da intimidade, o valor da intimidade e da comunhão, o valor da intimidade e da comunhão com Deus. Tudo começa aí. Quando eu trabalhei com lentes oftálmicas, eu queria saber por que a lente escurecia no sol. Aí o cara disse, eu vou te mostrar o processo. A lente vem, recebe calor, ela abre os poros e 3 jatos de tinta são colocados ali. Amarelo, vermelho e cinza. Quando esfria, os poros se fecham. Quando o calor vem, ela abre e a tinta reage. E Deus falou comigo. É dessa forma que os poros do coração são abertos na minha presença. E ali, quando são dilatados, eu injeto meus planos, propósitos e palavras que vão te manter para toda a vida. Aí vai esfriando, mas quando chega o calor da pressão e da rejeição, o que venha de lá, que você não tem um controle sobre a vida do outro, esta glória reage. Aquilo que Deus colocou, injetou, impetrou em você de forma tão profunda, te sustenta. Alguns vão desistir, mas a palavra, a identidade, a forma que você foi construído, a experiência com Deus, os teus poros dilatam e o que sai de você, poder, unção, graça, palavra, direção. Aí você se posiciona, porque houve uma dilatação. E hoje, para você não cair, nem eu cairmos na força do dom, precisamos dilatar os poros em um lugar que Deus é o teu maior amor. Quem está recebendo? Meu Deus, nenhum amor será igual ao dele para você. Nenhum amor. O segundo que você vai gerar para a sua vida, percepção. Diga percepção. Steve Jobs um dia disse, eu não criei nada, eu só vi o que ninguém estava vendo. Nós somos imediatistas. O que tem no púlpito, a gente já marca o que está em evidência e não vê o que não está em evidência. E Jesus falou, tem coisas que eu digo que vocês não entendem, vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Eu quero falar coisas, precisa estar posicionado. Eu conheço um milionário que chamou alguém para ir para a casa dele e lançou um desafio para o cara jogar tênis, um casal para chegar lá jogar tênis. O casal vai lá, chega na casa dele, quando vai jogar tênis ele pergunta, cadê a raquete de vocês? Ele, não, você deve ter raquete boa aí. Aí ele disse, tá bom, não quero jogar com vocês. Vocês perderam uma grande oportunidade. Por quê? Ele disse, por que vocês não jogam tênis? Porque se jogar, vocês viriam com o próprio material de vocês. Vocês estão colocando expectativa em mim. Então, tchau, vocês perderam a oportunidade. Vocês não estavam posicionados. Deus está mostrando coisas embaixo do teu nariz. Você não sabe, talvez tenha o maior encontro da sua vida. Você tem que estar posicionado. As 10 virgens estavam posicionadas, cheio o azeite, e as outras dormindo. E Deus está fazendo coisas para aqueles que estão atentos. Quando Davi vai até Golias, ele leva a sua funda. Ele estava pronto, posicionado. Se posiciona. As direções estão chegando para você entrar naquilo que Deus fala. É agora. Perceba, olhe, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que os olhos jamais viram, o ouvido jamais ouviu, jamais chegou à mente humana, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10, aleluia, Ele preparou e Ele nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo, aleluia, as profundezas de Deus, porque ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Ora, não recebestes o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Pega isso. Percepção. Um dia um ou dois homens com uma bicicleta, eles falaram, essa bicicleta pode voar. Não, não pode não, pode. Vai voar essa bicicleta. Não, vai não.
vai voar. Essa bicicleta vai voar. Os caras viram a bicicleta voando. Irmãos Wright colocaram uma bicicleta para voar. Uma bicicleta fora do padrão, fora do contexto, para voar. Aquele auditório, lembra lá, que está lá em Toronto? Você já viu? Que fecha assim, ó. Já viu? Os caras pensaram em criar, mas não sabiam como criar um teto daquela forma. E eles já estavam para desistir do projeto. Foram chamados para um almoço. E no almoço pediram lagosta. Quando olharam para a lagosta, viram o cacho da lagosta. Estava diante deles. Aí Deus falou, tá aí a ideia. Você está esperando o Miguel, está esperando o Gabriel. Você não entendeu que ele está te mostrando, está embaixo do teu nariz. Fica de pé e dá um glória a Deus. Ei! Estava embaixo do nariz. Eu não percebi. Eu não vi. Pois é. Você não viu. Mas estava lá. Uber. Um aplicativo tão simples. Ele simplesmente uniu um localizador. E criou um desenvolvimento poderoso. Você já viu que todo desenvolvimento milionário é simples? Não tem mistério. Um homem pegou a luz e tentou colocar dentro de um recipiente. A igreja o condenou e disse, isso é bruxaria. Mas ele então criou a luz. Você não está entendendo? Aqui hoje existem negócios para exercer a mordomia. Ele é dono de tudo, eu sou mordomo. Eu sirvo o meu Deus com as minhas riquezas. Escute cada um de vocês. Eu recebi uma palavra do Senhor e eu quero compartilhar com vocês. Que essa geração do avivamento, que é a última geração, é uma geração de milionários. Pessoas vão fazer seu primeiro, seu segundo milhão facilmente. Com instruções divinas para tornar processos e produtos e serviços e dons em operação como nunca visto. Então, deixa eu te falar, nessa presença, você vai entender que o que você precisa não é de uma nova atividade, mas de prioridade. Quando alguém fala de PNL, um grande negócio ultimamente interessante, Salomão já sabia antes disso. Qualquer sábio que trouxe um entendimento, a Bíblia fala, já imaginou você marcar uma hora com o maior bilionário, ultrabilionário do mundo? Quanto você pagaria? Hoje, se você quiser passar um dia com um bilionário, uma semana com um bilionário, para aprender as técnicas dele, é 150 mil. Aí você lê, Salomão diz, deixa eu dar uma consultoria para ti pessoal. 31 capítulos, a sabedoria, aprenda. Isso não despreza talentos nem dons, mas isso significa que se você ouve a instrução com a sabedoria que está aqui, o que seria 10 anos em um ano, você não tem noção. Poderoso. Agora a instrução que está chegando do Espírito, para você perceber aquilo que Ele está te mostrando. Percepção, aquilo que os teus olhos ainda não viram. Pai, me fale, me mostre. Eu vou te falar algo para a gente poder orar aqui. A viúva estava quebrada, sem nenhum centavo. 2 homens na porta, o agiota buscando o filho dela. Ela recebeu o profeta, desesperada, quebrada, sem dinheiro. Aí ela chega assim e fala assim, ó. Ele pergunta, o que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ele disse, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho farinha, azeite. Ele come lá o bolo e depois fala para ela, arruma uma vasilha aí, que eu quero derramar azeite. Ela usa a vasilha que tem em casa, com o azeite que tinha, começa a primeira produção de azeite. Ela busca a vasilha na vizinhança, porque ela era uma mulher que tinha bons relacionamentos. Então serviram ela com azeite, a vasilha, e houve azeite. Ele diz, fecha a porta da casa, chama os filhos para trabalhar. Foi a primeira empresa de azeite caseira. Fechou a porta, chamou os filhos para trabalhar. Mão de obra do lar. Começaram a multiplicar o azeite. Só parou o azeite porque parou a vasilha. E sabe o que ele diz? Agora vai e vende, vai e vende, vai e vende, vai e vende, paga a dívida,
paga a dívida e vive do que sobrou. O que você tem para oferecer? Eu recebi uma instrução de Deus e estou seguindo. Estou abrindo vários negócios. Eu acredito que você também pode seguir. Pastor, mas o reino não é reino secular. Para o reino não tem secular. Paulo diz: tudo que façamos, por palavras ou por obras, seja para a glória de Deus. Nesses dias, Deus está usando tua inteligência, tua mão de obra, a sabedoria para começar algo. Aonde estão aqueles que já têm negócios aqui? Empreendedores. Venham aqui na frente, os empreendedores, rápido. É uma direção que Deus está dando. Vai. Toca algum tipo de negócio. Venha, rápido, já. Rapidão. Pode parar, só um minutinho. Pode parar, rapidão, vamos lá. Você já tem negócios? Tem? Todo mundo aqui? Tem alguma coisa? Já para oferecer. Beleza. Escuta só. Aqui tem um cara, eu vou apresentar ele. É o pastor bem conhecido de vocês. Não é só a unção de pregar que ele tem. O pastor Marcelo, ele tem uma unção de colocar você no lugar. Pastor, eu posso ter uma consultoria dessa? Pode, ele está falando de uma direção nesse sentido. Amém? E, queridos, deixa eu te dizer. Milhões vão ser ativados. Os milionários atuais, eu estou falando de muitos. Eu conheço o milionário, tive um privilégio de estar com ele. E na casa dele, que é extraordinária, ele disse: eu vou mostrar o lugar do meu sucesso. Um quarto de oração com uma Bíblia. Ele disse: é aqui que a instrução chega. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, eu me libertei da necessidade do dinheiro. Escravo anda atrás de dinheiro. Escravo se satisfaz com salário. Rei não tem salário. Você é aprisionado a CLT, é? Você é aprisionado a CLT? Você é carteira assinada que você quer? Por que ministro não tem carteira assinada? Porque ministro reina. Não pode ter CLT. Nós somos livres disso. Agora preste atenção, vou só dizer algo aqui. Quando Eliseu se juntou a Elias, o cabeção dele se alargou. Porque Elias falava e o fogo descia. E Eliseu foi para um nível muito mais superior, no sentido de unção dobrada. Então você precisa se conectar às pessoas certas. A internet vai dar bizu, mas ninguém é igual ao Espírito Santo. Ninguém é igual ao Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir a sua voz. Você precisa ouvir as direções que Ele está dando. É rápida. Está posicionado. Você não entende que hoje você pode encontrar o destravador para fazer uma aliança com você, para jogar você fora do ninho? Você não sabe o que vai acontecer amanhã de manhã. Você tem que estar posicionado. Saiu de casa, vou botar minha melhor roupa. Vou vender o meu produto. Posso conhecer um grande negócio que vai se espalhar. Tem que estar posicionado, atento. Atento. Então escuta. Tudo que vocês vão receber de Deus, vocês só são mordomo. Mordomos e mordomos. Marca hoje. Que dia é hoje do calendário? 28. Marca hoje, dia 28. Você vai ter que trabalhar em você, mais do que aquilo que você faz. Sua indisciplina tem lhe roubado. Você não vai ver ninguém crescendo com indisciplina. Você não vai ver ninguém crescendo, buscando identidade nos outros. Tem que se libertar e fazer as pazes com vocês. Se vocês hoje não abraçarem vocês mesmos, não derem uma nota 10 para vocês, Deus não pode fazer isso. Quando Deus pega Gideão, diz para ele: vai na tua força, homem valoroso. Deus levanta, acende algo dentro dele. Qual a nota que você vai dar para você hoje? Mais ou menos, ou 1000? Vai, vamos à nota 12. As 12 tribos de Israel. O número perfeito. Diga comigo, eu dou nota 12 para mim. Fala isso, eu dou nota 12. Nem se compara a nota que Deus está dando para você não, tá? Mas essa aí já melhora.
Você compraria seu CD cantando? Ah, pastor. Você compraria seu livro? Você, se conhecesse você gostaria de ter você no seu raio de amizade hoje? Você gastaria tempo conhecendo você? Isso é uma libertação. Levanta as mãos. Milhões. Conheci uma garotinha de 17 anos lá em Maceió, filha de um pastor. Ela já tinha feito os 300 mil dela. Nossa Deus. Só o começo. Tem um querido amado irmão, Amsterdã. Ele abriu uma barbearia 24 horas. Ninguém tem essa barbearia lá no Maceió. Ele abriu. Aí foi um cara palestrante lá famoso. Ele foi assistir o cara. Quando chegou lá, olha só a história. Quando chegou lá, ele ouviu o cara dizendo que veio rápido demais, não cortou o cabelo, ó. Aí ele disse, eu vou pegar uma oportunidade, agora é minha hora, eu estou posicionado. Chegou para ele e falou assim, eu vi que você não cortou o cabelo, né? Ele disse, não cortei não. Ele disse, pois eu tenho uma barbearia 24 horas e vou te buscar para cortar o teu cabelo. Cara, é sério, cara, tu tem uma barbearia 24 horas? Tenho. Aí ele disse, mas vou fazer algo muito maior. Eu vou ofertar 10 mil reais para cortar o teu cabelo. Ele disse, não, cara, eu vou honrar a sua vida. E aí, cortando o cabelo do cara, fez um Instagram com ele. O Instagram bombou. Disso, ele já abriu mais 3 barbearias como fruto desse encontro. Você não tem noção. Você precisa estar posicionado para entender que não é ninguém de fora que vai te ativar. Talvez você esteja perto do maior gênio da sua vida e não sabe. O maior gênio da sua vida é o Espírito Santo e também quem ele levantou para te ajudar. Mas hoje está sendo colocado um espelho diante de você. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Instruções, sabedoria, milhões, destravamentos. Nós oramos por uma geração de milionários sendo levantada. Pessoas que não irão temer os milhões, as riquezas, as conectividades. Grandes negócios passarão pelas mãos deles. Senhor, eu oro agora para que haja nesse momento, Senhor, uma grande gama de treinadores treinamentos sendo levantados para a ativação. Pai, a unção que eles estão tocando hoje. De manhã, Pai, eles ouviram sobre honra, abandonar a mendicância. Agora estão ouvindo sobre eles são um propósito. Pai, o que o Senhor já colocou só vai multiplicar. A minha oração é que eles continuem ouvindo a Tua voz. Pai. Senhor, obrigado por visionários. E eu oro em nome de Jesus. Vocês que estão na frente, vocês que estão aí atrás, queridos, eu vou encerrar agora esse momento dizendo: você vai dar um passo à frente e já vai entrar na plenitude daquilo que você tanto almeja. Dá um passo à frente. Dá um passo à frente. Essa é a posição que você já alcançou. Então você vai olhar o mundo não de onde você estava para onde você quer chegar, mas sim de onde você já está. Busque você mesmo para o lugar que Deus já te deu. Quem pode dar um glória a Deus? Vocês que estão aqui na frente, pode dar parabéns para o irmão aí pelo crescimento e pode adorar o Rei.